eu agora estou cobrindo férias, né, de um colega, num setor que largo tarde, largo 8 horas da noite. Então, vim aqui no Face falar sobre esse tema que o Senhor colocou em meu coração, esse final de semana, que eu precisava compartilhar com vocês nesse momento tão em crise que nós estamos vivendo, e uma crise que eu posso já adiantar para vocês aqui, que não é muito diferente de várias outras que já tivemos. Eu vou trazer aqui na Bíblia a base desse tema que o Senhor me deu. Viver é correr riscos, sim. E eu espero que no final você possa ter uma reflexão. Paz, Rosa, minha querida, espero que você tire a sua conclusão de qual é o foco que você tem vivido a sua vida. É o foco em não morrer ou em não viver? Eu acredito que esse é os dois únicos focos que existem que vão determinar a nossa forma de viver esta pequena vida que nós temos aqui na Terra. Por quê, Léo? Eu pego o exemplo do futebol. Gosto muito do Brasil, é o país de futebol. Eu acho que fica muito mais fácil eu explicar e todo mundo entende. Até mulheres conseguem entender. Tem muitos treinadores do Brasil que eles jogam com medo de perder. Eles jogam para não perder. Por quê? Porque aqui é muita demissão e tal de treinadores em cima dos resultados. Então não importa se vai jogar feio, bonito, se vai trancar todo mundo lá atrás e numa bola, como a Grécia foi campeã da Eurocopa em 2004, se não me faz memória. Não importa, o que importa é ganhar, né? O resultado que importa, porque é em cima dos resultados que ele vai se perpetuar. Se for campeão, então melhor ainda, paga todas as críticas e etc e tal. Já tem outras filosofias, como Jorge Jesus chegou em 2019 e mostrou que é possível você jogar sem medo de perder, jogar em busca do resultado, em busca da vitória. Então, essas são os dois focos que eu resumo aqui a vida. Ou você vai estar no grupo daqueles que têm medo de morrer e que você faz todas as suas ações e reações com base em evitar o inevitável, que todos nós iremos morrer um dia, isso é inevitável, só que como iremos morrer, quando iremos morrer, que é a grande sacada da vida, né? Mas que iremos fatalmente um dia morrer, isso é inegável. Mas infelizmente muitos têm esse foco, o foco em não morrer. Eu já quero adiantar que esse tipo de pessoa que tem o foco em não morrer é muito, mas muito fácil de ser manipulado. É muito fácil de ser subjugado. É muito fácil de ser quebrantado, de ser escravizado, de várias formas. Por exemplo, levando esse mesmo conceito para o trabalho. O funcionário que trabalha com medo de ser demitido, ele é facilmente escravizado. Por quê? Porque ele não tem conhecimento das suas competências. Ah, mas o desemprego tá brabo. Ah, porque ficar desempregado é complicado, é difícil. E ele tem vários argumentos válidos. Todos são válidos. Mas o foco principal dele é o medo de ser demitido. De perder, talvez, o cargo que ele ganhou. Na Conlur, por exemplo, o camarada ele ganha um cargo de encarregado ali, de boca ali e tal. O camarada ele vira um X9, ele vira uma espécie de uma persona não grata do grupo, porque ele começa a fazer, e já ouvimos coisas absurdas. Uma delas é que um camarada conhecido nosso na gerência que eu trabalhei, que ele dizia que ele entregava até a mãe para não voltar a varrer rua, cegaria e etc. Tamanha a vergonha que ele tinha na mente dele de ser rebaixado, né? Então, esse tipo de pessoa que tem medo de morrer, medo de ser demitido, medo de perder o amor da sua vida, o cônjuge, medo, essa pessoa ela não consegue viver. Essa pessoa ela não consegue experimentar os prazeres da vida. Ah, mas vamos ali aprender a fazer um surf. Não, eu posso me afogar e morrer. Pô, vamos saltar de paraquedas. Não, eu posso, o paraquedas não abrir, eu morrer. Vamos então andar de avião. Pode o avião cair. Ah, mas vamos fazer isso. Poxa, eu posso.
Essa pessoa vai aprender a dirigir, mas eu posso bater com o carro. Entrou aqui meu amigo, motorista de mão cheia. Bom, essa pessoa que tem o foco na derrota, o medo de não perder, o medo de viver, é um tipo de pessoa. Estilo Caim. Caim, quando Deus não responde assim a sua oferta, né, ele começa a achar um culpado. Deus, não, foi meu irmão. Sabe, pessoas que têm sempre o foco negativo, o foco na derrota, o foco no medo da morte, são pessoas que não vivem, vegetam. São pessoas que são, repito, facilmente escravizadas, de todos os aspectos, todas as formas. Já o outro lado, que é a pessoa que tem um foco na vida, também tem os seus problemas. Ela pode também ser uma pessoa que não enxerga o perigo real diante dos seus olhos. Pode até ter características psicopáticas, né? Características fora do comum também é um perigo. Mas eu prefiro muito mais a pessoa que tem o foco na vida, porque essa pessoa, ela vai de fato viver. Ela vai viver. Ela não tem medo de ser demitida porque ela sabe das suas capacidades e competências, de que ela pode prontamente conseguir algo melhor, maior, né, mais duradouro, incomparavelmente com o anterior. E isso ela tem a perspectiva geral. Óbvio que eu não estou dizendo que são pessoas suicidas, kamikaze, pessoas que... Não é isso, gente. Tá vendo um mar, não sabe surfar, tá vendo um mar imenso e vai entrar. Não é isso. Mas a pessoa que tem um foco na vida, ela sempre pesa os riscos e os benefícios, sabe? Os prós e os contras. Claramente, ela olha a situação diante de si, claramente, e ela consegue enxergar, olha, vale a pena arriscar isso. Eu preciso fazer aquilo. Ainda que haja risco, eu tenho que fazer. Eu preciso fazer. Eu tenho que tomar uma atitude. Eu não posso ficar na inércia, eu não posso ficar parado. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos um personagem. Olha o que diz no texto sobre Gideão. Eu vou ler apenas alguns primeiros versículos, porque a história todo mundo conhece. Juízes capítulo 6, e eu quero focar num versículo para a gente trabalhar toda a mensagem. Mas eu vou ler aqui essa primeira parte e depois a gente vai comentar sobre a história que vocês conhecem muito bem, mas para que fique bem claro o que diz a palavra de Deus, diz assim, ó, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aqui nós já vemos uma característica muito séria. Pessoas que estão sendo, né, e esse processo que vai acontecer aqui, por causa de uma consequência dos seus pecados. A gente vai para Lamentações, Jeremias, de que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Então, e o Senhor deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si. Por causa dos midianitas. Observe aqui. Olha, paz, Rose, minha prima. Beijão, tudo bom? Seja bem-vinda. Vamos ouvir a profecia de Deus sobre esse tema. E por causa dos midianitas, versículo 2, né? Fizeram as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Eu vou parar por aqui para a gente poder falar tudo aquilo que Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês. O que o povo de Israel fez? Bom, em consequência de nossos pecados, Deus agora nos colocou para sermos perseguidos, destruídos por um determinado inimigo chamado midianitas. Então, o que nós vamos fazer para nos livrar desse inimigo? Vamos enfrentá-lo? Não. Por quê? Porque eu prezo a minha vida, eu tenho medo de morrer. Então, o que eu vou fazer? Covas, cavernas e fortificações. Foi aqui que o Senhor abriu a minha mente, expandiu a minha mente sobre viver é correr riscos. Nós vamos observar que o povo, ele escolheu o quê? O caminho fácil. Ele escolheu o caminho das covas, das cavernas e fortificações. Covas são fendas ou escavações feitas na terra. Quando vamos sepultar alguém, uma cova, né? A terra tem um ditado, né? 7 palmos abaixo da terra.
Então, covas são feitas, aberturas, escavações na terra. Então, são locais planos, locais baixos. Olha, observa que tem sentido o que a palavra de Deus está falando conosco. Segundo o que eles fizeram, cavernas. Bom, mas cavernas, Eliel, não se faz. Cavernas são locais naturalmente já feitos pela natureza por longos anos, né? Processo de efeitos de etc e tal, água que bateu, terremoto, enfim, algum efeito da natureza por si só fez algumas escavações que nós chamamos de caverna. Então observa, e normalmente já estão em terrenos rochosos. Claro que o homem também pode eventualmente dar uma arrumada, uma ampliada, mas normalmente quando falamos de caverna, se fala de algo feito naturalmente. E as pessoas se aproveitaram dessas cavernas para se abrigarem e se esconderem. E em terceiro lugar, o texto fala de fortificações. Bom, fortificações já junta as duas coisas. Junta o efeito do homem de fazer com o efeito da natureza de promover um espaço propício para se criar uma fortificação. Não se faz uma fortificação em qualquer lugar. Você precisa escolher um terreno próprio, apropriado para se fazer a fortificação. Então o texto ele vai numa crescente. Ele começa de algo plano, de uma cova feita por mão humana, uma escavação feita na terra, normalmente por uma ação direta humana. O texto dá um tom de subida para as cavernas, que já são feituras da natureza, coisas que estão lá e o homem se aproveita delas. E terceiro, fecha com fortificações. Fizeram fortificações. Fazer fortificações, você precisa de um lugar normalmente elevado, um local, não, ligar agora não, um local apropriado, que você precisa ter uma boa visão de todos os lados que o inimigo possa te atacar, e você faz barricadas, você faz preparações para contra-atacar o seu inimigo. Então, o que o texto está nos dizendo nesse momento para a gente caminhar na minha explanação? Por causa do inimigo, por causa do pecado, Deus suscitou um problema. E por causa do problema, o povo reagiu fugindo, se escondendo, se abrigando em covas, ou seja, fizeram buracos para se esconder, aproveitaram de buracos já feitos pela natureza, que são as cavernas, e se esconderam, e melhoraram, ampliaram, e também, mais acima, um ponto mais elevado, fizeram fortificações, dizendo, aqui o inimigo jamais irá chegar. Parece muito com aquilo que eu estava falando já no início, né? As reações que cada um tem diante do problema. Uns fazem como aquele bicho, que eu não lembro, não sei se é avestruz, que enfia a cabeça na terra. Ou seja, o problema, o bicho está comendo do seu lado e ele finge que nada está acontecendo com ele. Ele olha apenas para si, eu não quero saber de mais ninguém, que o mundo se exploda e eu ficando vivo é o que importa. E tem esse tipo de pessoas. São pessoas tipo covas, né? Pessoas que já estão mortas para a sociedade. Nada surte efeito positivo ou negativo nela. Ela simplesmente está vegetando, está passeando por esse mundo. São pessoas que vivem em covas. Já tem pessoas que vivem em cavernas. Não dá para atender mamãe logo agora, na hora da live. Depois eu retorno para a senhora, dona Edilson. Pessoas que vivem em cavernas são aquelas pessoas que aproveita a brecha social, aproveita a oportunidade, tem ali um esconderijo, então, para fugir da realidade, ela se mete naquele buraco. Ou seja, aquela turma ali está pensando legal, aquela turma ali é aquela pessoa que não gosta de bater de frente, né, com o sistema, não gosta de dar a sua opinião, ela vai na opinião da maioria, o que a maioria está dizendo é o politicamente correto.
né? Pessoas que vivem com... tem a natureza fez esse buraco aqui, vou me abrigar aqui, vou me esconder aqui, porque aquele mal que está vindo lá, esse grupo aqui vai me proteger, porque é maioria, porque tá legal, porque tá certo. E o terceiro esse segundo eu costumo chamar nas minhas publicações aqui no Face, né, de isentões, né? São os isentões. Eles também não é igual o primeiro, né? Ele simplesmente quer estar certo, ele quer aparentar certo, até se aliar ao inimigo se for necessário para poder não ter problema nenhum para ele. Ele quer viver, só que ele não quer correr riscos, tá entendendo? Ele quer viver, mas ele quer viver em paz. Para ele, o bicho o pau tá quebrando, mas ele quer olhar qual o time que tá ganhando. Para ele poder tomar no partido. Quem é que tá ganhando? Não quero saber quem tá certo ou errado. Eu quero saber quem tá ganhando, quem tem a maioria, quem tem o poder, quem tem as narrativas. Mamãe, daqui a pouco eu retorno para a senhora, mamãe. Então, são os isentões, né? Eles não querem fazer a diferença. Eles querem apenas que ninguém mexa com eles. Então a caverna é essa, então é aqui que eu vou me esconder. Diferentemente, falando em caverna, a gente sempre vai lembrar da caverna de Adulão de Davi. Mas Davi se escondeu na caverna de Adulão. Sim, ele estava fugindo de Saul, ele não tinha mais esperança, não tinha mais ninguém. Ele se escondeu na caverna de Adulão. E quem de nós não passamos por uma caverna? Reviver rio, paz, meu querido, bom dia ainda, né? Quase boa tarde, Deus abençoe sua vida. Quem não esconde caverna? Eu não estou aqui, gente. Tem momentos no trabalho que a gente não entra em partido, a gente não quer, né? Isso é normal. Tanto a cova, como a caverna e as fortificações que eu vou falar na sequência. Acontece com todos nós. Eu não estou aqui criticando você, eu estou falando de mim, tá? É uma palavra primeiramente para mim. Tem horas que a gente não quer entrar em polêmicas desnecessárias, a gente, poxa, já falei tantas vezes com esse cara, deixa ele se ferrar e tal. A gente tem esse pensamento, é normal, é natural, é humano. Vem cá, qual é o time que tá ganhando? Poxa, tal, meu time tá perdendo. Bom dia, Bárbara, prima, Deus abençoe sua vida. Um abração no meu primão, meu irmão, gêmeos. Bárbara, até lembrando, lá na igreja, não sei se o Jefferson já falou, quando congregávamos todo mundo junto, era engraçado, dava um dízimo no envelope da minha tia Dilza para mim e da minha mãe para o Jefferson. Um abração a todos aí. Então, pessoal, quando nós olhamos para a caverna, todos nós passamos um momento de caverna, e Davi também passou. Só que Davi fez da caverna dele algo revolucionário. Essa é a diferença. Não é um problema de se abrigar numa caverna, até porque o Salmo 91 fala que nós temos uma caverna para nos esconder do mal, que é o esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente vem sobre nós. O Senhor se coloca na nossa frente, né, para nos proteger de todo mal. Então, caverna não é de todo mal. A Bíblia fala de momento de caverna, momento de que todos nós passamos, dificuldade. Entende? Então, eu não estou aqui acusando, criticando, eu só estou mostrando que viver é correr riscos. Há momento que nós vamos cavar buracos e vamos nos enfiar em covas, vamos parecer que estamos mortos para o problema, para aquilo que nos assola, porque a nossa fraqueza falou mais alto, e é normal, é ser humano isso. Há momentos que vamos nos esconder em cavernas, como fez Davi, mas como iremos sair de dentro dessa caverna? Davi se escondeu, mas o movimento dele era tão legítimo, tão sincero, que se ajuntou a ele os valentes que iriam guerrear toda a sua vida e seu reinado ao lado de Davi. Muitos confundem, os 400 não surgem na caverna. Na caverna de Adulão surgem 200, pode ver no texto. Surgem 200 que nunca abandonaram Davi, em todos os momentos de guerra. Mas depois da saída da caverna, vai se juntando mais pessoas e formam os 400 valentes de Davi. Mas forjados dentro da caverna são 200, e os 200 que nunca abandonaram Davi. Quando foi lá confrontar Nabal, lembra? Ficaram 200 cuidando da bagagem e 200 que saíram da caverna
foram com Davi. Depois, quando a cidade de Keila é destruída, que Davi vai perseguir os midianitas, 200 ficam cuidando da bagagem mais uma vez, mas os 200 da caverna de Adulão seguem Davi e vencem os inimigos. Então, observa, eu não estou criticando a cova, a caverna e a fortificação. Eu estou mostrando que isso é natural de nós, seres humanos, mas o problema não é nem entrar nesse estado, mas é como vamos vivê-lo e principalmente quando sairmos dele. E por último, fortificações. Aqui é o ápice do medo humano. Fortificações agora, meu querido, não é só o estado em que você se esconde para não ver o perigo de uma cova e você fica morto por problema, ou que você se esconde numa brecha, uma oportunidade feita pela natureza chamada caverna. O problema é quando nós construímos fortificações. Aqui é que está o problema do texto. Quando construímos fortificações e olhamos o problema lá embaixo e achamos que estamos totalmente seguros porque criamos uma fortaleza ao nosso redor e que desse local privilegiado eu posso ver o meu inimigo quando ele vem e quando vai, ainda que ele destrua toda a minha plantação, todo o meu esforço, todo o meu trabalho, leve tudo que eu construí, a minha vida continua intacta. Meu Deus. A minha vida continua aqui comigo. Eu não sofri um arranhão porque eu estou numa fortificação, uma fortaleza. Daqui eu consigo enxergar tudo e todos. Daqui eu vejo quando ele destrói minha produção e tudo aquilo que eu levei anos para construir, mas ele vai embora. Uma hora esse inimigo vai embora e eu vou poder sair daqui livre, leve, solto, seguro, vivo. Será? Será? Será que de fato essa fortificação ela está te dando vida? Essa construção privilegiada que você construiu, ela está te dando vida? Ou está prolongando o teu estado de morte? É forte isso. Você já está morto desde a cova, meu querido. Desde quando você fingiu que o problema não existia, que não era nada contigo. Aí depois você foi para a caverna e agora privilegiadamente chegou a uma fortaleza, conseguiu construir uma fortaleza e agora você e os seus estão seguros, será? Ou apenas o estado letárgico é o que você está vivendo? Ou apenas você está prolongando a morte que você já está vivendo e achando que isso é vida? Não é. Viver é correr riscos. E o maior risco, o maior de todos, de risco de viver, é a morte. É a morte. A minha mãe, que está tentando me ligar aqui por 2 vezes, que depois eu vou retornar para ela assim que terminar a live, que eu não vou me demorar, né? Lá para os seus 40 e poucos anos, eu não me recordo exatamente quando foi, ela começou a ter um surto de que iria morrer e que nós 6 filhos dela, hoje somos 4, 2 já partiram, 2 pastores, né? A Elisângela e o Eliseu. Elisângela 2016, Eliseu agora, dia 20 de março, né? Mês passado, nem completou um mês ainda. E ela, esse surto, ela achou que ia morrer. E por achar que ia morrer, ela então fez o testamento. Como nada tinha, a não ser os seus filhos, ela então dividiu, né? Conversou com a gente, fez uma reunião, e dividiu, ó, você vai para casa da tia tal, você vai para tal, você vai para tal, você vai para tal. Ninguém vai ficar junto, porque juntos vocês
não tem condições. A Elisângela, a mais velha, não lembro quanto tinha, talvez tivesse 16. Eu nem lembro muito dessa reunião, tá? Meus irmãos e ela mesma que me contam. Eu não sei exatamente quantos anos eu tinha, tá? Mas eu era pequeno. Meu pai faleceu, eu tinha 3, então deve ter sido 5 anos após, tá? Eu devo estar ali com 6, 7, 8 anos por aí. E ela fez essa divisão imaginária ali, conversando com meus irmãos mais velhos, o que teria que fazer. A gente continuaria sendo irmãos, mas morando em lugares diferentes para não passarmos fome, não morrer e tal. Minha mãe vai fazer agora em junho, dia 23, 72 anos. 73 anos. Ela está com 72, vai fazer 73 anos. E aí o que eu aprendo com isso? É que ela perdeu o medo de morrer. E aí ela também adquiriu alguns problemas que na família Mazzello, a Bárbara agora sabe disso, é muito comum, que é a briga o tempo todo. O sangue italiano corre em nossas veias que o pau quebra. Se não tiver, a gente tem um jargão entre nós, né? Se não tiver briga, não é a família Mazzello que está reunida. Tem que ter algum bafafá, tem que ter um negócio diferente, o manto tem que descer, né? Os mistérios, sapateada, é por aí. E aí, minha mãe adquiriu um detalhe que torna ela longeva, mas que aos que estão à sua volta ficam irados ao conviver com a minha mãe. Que é o quê? Sinceridade ao extremo. Como ela não tem mais medo da morte, como ela não tá nem aí pra hora do Brasil, ela fala o que vem na sua cabeça, meu irmão. E não é de agora que ela tá idosa, não. Isso é desde que eu me entendo por gente. Minha mãe fala. Se ela vê uma roupa estranha na pessoa, ela fala. Se a maquiagem está demais, ela fala. Ela fala, meu irmão. Ela não tá nem aí. As pessoas ficam iradas, batendo casco de lá para cá e daqui para lá. E ela dorme como um anjo. Minha mãe, eu amo muito de paixão. Minha gorduchinha gotosa, maravilhosa. Vive a vida dela plena, linda, leve, solta. Ela não tá nem aí. Tem o seu lado positivo e negativo, como tudo na vida, os dois lados da moeda. Né? Como eu disse, as pessoas ficam revoltadas, mas pelo menos sabe o que está de errado em si, sabe o que minha mãe pensa e a vida que segue, vida que continua. E quantos de nós morremos às vezes de doença, de câncer e tantas outras doenças por guardar mágoas, por guardar coisas. Eu não estou dizendo para ser igual a minha mãe, temos que ter sabedoria, não é isso que eu estou dizendo, por favor. Mas a vida pede que sejamos mais sinceros, que larguemos a hipocrisia. Pensar uma coisa, mas com medo da repercussão do que aquilo vai dar, você ou omite, ou mente, ou inventa. Aí não, né, gente? Viver é correr riscos. Risco de perder a amizade, risco de perder o emprego, risco de tudo. Saímos de casa sem a certeza se iremos chegar no nosso destino, muito menos se iremos retornar para casa. Por isso que oramos e entregamos a nossa mão em Deus. Eu estou falando de alguém que mora no Rio de Janeiro, em comunidade. Tá ok? Então, eu sei o que é isso. É você entrega na mão de Deus e vai. E se Ele permitir, você volta ileso. E a gente precisa ter isso em mente, gente. O problema é que criamos fortificações e achamos que essas fortificações vão nos proteger de tudo e de todos, quando na verdade criamos foi uma prisão de uma escravidão para nós mesmos. E chamamos isso de uma tremenda cara de pau de vida. Não, me desculpe, mas isso não é vida. Isso não é vida. Eliel está dizendo então para sair, enfrentar tudo e todos, cada um de nós. O mínimo que possamos fazer, como eu estou fazendo essa palavra aqui, não sei a quantos vou atingir, quem vai receber, o que vai acontecer, eu não estou nem aí na verdade. Deus manda, eu preparo e entrego. Esse é o papel do profeta,
Quem receber, recebeu. Quem não receber, não recebeu. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Quem usar como algo positivo, amém. Quem não gostar, não quiser. Esse é o papel do profeta. É falar o que Deus manda e ponto final. Cada um dará conta de si. Então, cada pequeno papel, pequena porção que eu e você possamos fazer, já é uma grande coisa. É melhor do que não fazer nada. Não é partir para a grandiosidade. Isso é quem é megalomaníaco, quem é doente, já pensa em coisas grandes. Calma. Comece arrumando o seu quarto. Comece cuidando da sua vida. Comece organizando a sua casa. A sentença que Deus dá para o rei Ezequias é: põe a tua casa em ordem. Você vai dar conta, você vai morrer. Mas antes de morrer, põe a tua casa em ordem. Queremos transformar o mundo sem conseguir colocar a nossa casa em ordem. Isso é para mim. Estou falando de mim. Quantas coisas eu quero fazer e não consigo. Parece o paradoxo de Paulo. E o que eu não quero, isso é o que eu consigo fazer, que é mais dívidas. Acho que eu tenho que pagar, eu não consigo. E acho que eu não quero fazer, eu faço porque senão morro e viver é correr risco. Ah, falando em dívida, vocês sabiam que não existe país que não esteja endividado? Não existe. Todos os países trabalham com dívidas, com empréstimos. Isso não é só do pobre, gente. Ricos, tem muitos ricos que os seus bens estão, o seu dinheiro está nos seus bens. O cara não tem, às vezes, dinheiro no banco. Vivem de empréstimos. E as garantias são as coisas que ele possui. Eu estou dizendo isso não é para te isentar da má administração financeira minha e sua. Não é isso. Entenda, não é isso que eu estou dizendo. Mas só estou mostrando que não é o fim do mundo vivermos ao fio da navalha. Pobre sabe muito bem o que é isso. Vendeu almoço para comprar janta. Ou comeu almoço e saber que não terá janta. Mas viver como é correr riscos, se você não corrê-los, você não está vivendo. Então o que você está fazendo? Sabia que só quem não sente dor, tristeza, frustração, ódio, amor, é quem já morreu? O morto não sente mais nada. Mas quem está vivo vai se decepcionar, vai chorar, vai sorrir, vai sentir dor, vai se aliviar. Porque você está vivo. Jesus, quando olha para aquela menina em que ele manda ela levantar, menina, levanta-te, a primeira coisa que ele fala é: dê comida a ela, porque só quem tem fome é quem está vivo. Só quem sente sede é quem está vivo. Isso é um dos mecanismos de alerta do nosso corpo de que estamos vivos. Olha, beba água, senão vai dar ruim. Coma, porque senão vai dar ruim. Descanse, porque vai dar ruim. Então são alertas naturais do nosso corpo mostrando que estamos vivos e que precisamos alimentar essas necessidades para que continuemos vivos. Mas olha como que é interessante. Às vezes você precisa fazer uma dieta. Às vezes você precisa passar fome para emagrecer, para fazer determinados exames, ficar 24 horas sem comer nada. Sabia disso? Correr riscos. É interessante como que o texto, numa expressão bem simples, mas o autor ele coloca toda a descrição do medo crescente que foi na vida do povo de Israel. Primeiro começaram com covas, se escondendo, fazendo buracos e entrando neles.
mas parece que não deu jeito. Os midianitas os achavam, os torturavam, sei lá mais o que podiam fazer. Aí eles foram para as cavernas, mas lá os midianitas também possivelmente conseguiam chegar. Até que eles criaram fortificações, locais elevados, onde o inimigo não tinha mais acesso. Mas eles nunca conseguiam perceber que ao cometer ao entrar nesse processo de degradação do medo e da morte, eles estavam apenas piorando o seu próprio estado. Aí, no versículo 7 em diante, nós vamos ver entrar em cena o personagem dessa história, né, que é Gideão, aonde ele toma uma atitude. Eu disse que você conhecia, quando eu entrasse nessa parte já estaria no final, até porque é um texto que todo mundo conhece. E ele então decide correr todos os riscos que ele poderia correr, que é a morte, gente. Mas diante de uma escravidão, diante do medo de se esconder, de se abrigar, à espera de todo o mal se dissipar por si só, ele então toma uma atitude. Ele sai na época da colheita, sabendo que os midianitas a qualquer momento viriam, porque eles sabiam a época da colheita, e é nesse momento que eles vinham para devastar com o povo de Israel. Lembre-se, uma das estratégias do inimigo para manter o povo que ele está subjugando na escravidão é deixá-los com fome, é não permitir que eles enriqueçam, é não permitir que eles tenham trabalho, que eles consigam pensar por si só, que eles possam ter liberdade. Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar, é assim que pensa o inimigo, para destruir qualquer possibilidade de resistência, de insurgir um grupo rebelde. Vamos deixá-los com fome, vamos tirar o seu emprego, vamos tirar a sua liberdade. Dessa forma, facilmente os escravizaremos. E é isso que os midianitas estavam fazendo com o povo de Israel. Mas Gideão, ele tem uma sacada muito boa. Ele vai na frente, ele colhe o seu trigo e ele então vai para um local diferente. Como era a época do trigo, os midianitas aonde iria procurar alguém que estivesse trabalhando? Lá na eira, onde se malhava o trigo, onde se jogava o trigo para o alto, né, naquela cesta, para o vento levar a palha e ficar só o grão. Gideão foi para o local de prensar a uva. Por quê? Porque não era a época da uva. Então era o local que os midianitas não iriam procurar. E lá, aonde o inimigo não poderia encontrá-lo, porque ele estava usando um estratagema, Deus o encontrou. Consegue perceber? Quando saímos das nossas fortificações do medo e partimos para alguma estratégia para enfrentar e resistir de alguma forma, mínima que seja, Deus olha e vê, ali há alguém que merece a minha atenção. Ali tem alguém que eu possa usar. Se talvez você e eu possamos estar construindo covas, aproveitando as brechas das oportunidades para nos esconder, ou até mesmo também criamos alguma fortificação tão elevada, tão segura, tão bacana, de que de lá podemos ver a banda passar, achando que apenas quando eles forem embora eu posso descer e viver das migalhas que sobrarem. Na verdade, isso não é vida. Precisamos aprender com Gideão. Sair do nosso esconderijo. Escolher a estratégia perfeita.
pegar todos os recursos que ainda nos resta e entregar na mão de Deus. Foi assim que ele fez. Quando o anjo chegou, ele já não tinha quase nada, mas ele ofereceu o que ele tinha para o anjo. Fez um bolo, talvez, provavelmente, do pouco que ele conseguiu malhar aquele trigo, ele fez um bolo e matou um cordeiro e ofereceu ao Senhor. Eu não estou falando aqui de oferta de igreja, eu não estou falando de você dar dinheiro para ninguém. Entenda, oferta não é dinheiro. Dinheiro é uma consequência do que nós vivemos nesse mundo capitalista para comprar e vender, gente. Por isso que igrejas acabam pedindo em dinheiro, mas oferta é muito além do que você possa imaginar. Não é entregar dinheiro, gente, é a nossa vida. Sabe, é o que nós somos, é entregar ao Senhor. Nossa inteligência, nossos recursos intelectuais, físicos, nossa casa, enfim, é tudo, é oferecer ao Senhor. Sabe? E Gideão, ele ofereceu tudo que ele tinha, acabado de produzir, ele entrega ao Senhor. Se você pegar a sua vida, o que te resta, eu não sei se é pouca saúde que você tem, eu não sei se é poucos estudos que você tem, eu não sei se é poucos recursos financeiros que você tem, eu não sei se são poucas pessoas na sua família, eu não sei, mas o que eu sei é tudo que você imaginar que tenha, tudo que você, paz, minha irmã, beijão, Lisandra, te abençoe, tudo que você imaginar que tenha algum tipo de valor que foi produzido por você e você entregar ao Senhor, saiba que Ele vai multiplicar 1000 vezes mais. Porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é quem tem todo o poder. Então, sem Deus, nós não podemos nada, mas com Deus, o nada que nós temos, Ele transforma em tudo. Ele diz, haja luz, e a luz aparece. Então, não é achando que temos alguma coisa para fazer a diferença no mundo, nós não temos nada, mas o nada que nós temos, se nós entregarmos ao Senhor com coragem de sair da inércia, de sair dos esconderijos, de sair das nossas fortalezas do medo, de sair das nossas cavernas que nos aprisionam, sair das nossas covas de morte espiritual, intelectual, emocional, nos levantarmos para a vida sem medo de ser feliz, meu irmão. Tenha certeza que você fará a diferença, nem que você não veja a diferença que você fez, mas alguém será impactado. Para finalizar, eu vivi essa experiência. Eu trabalho na Conlurb, ontem completei 17 anos de casa, dia 13 de abril, e eu trabalhei na gerência aqui da Curicica, no caminhão, e foi um período ali comecei em 2010, eu estava fazendo minha faculdade de História, então eu saía do caminhão, ia para a faculdade, às vezes dormia na sala, botava o gravador, Laerte, meu amigo, sabe muito bem disso, me ajudou muitas vezes, me acordar na aula, Tayane, né, Hélio, Marcelo, turma abençoada, gente maravilhosa, sabe, assim, os amigos maravilhosos que Deus me deu, e eu vinha para casa, tal, pegava aqueles áudios, escrevia, né, redigia, ouvia as aulas durante a madrugada, às vezes passava a madrugada acordado para ir para o trabalho de novo, e aquela coisa toda, inclusive tirei minha habilitação. Então foi um ano assim que se alguém me perguntar, eu já fiz essa reflexão, qual é o ano da sua vida? O ano que você mais produziu, mais teve energia? O ano de 2010. O ano de 2010 para mim foi um ano onde eu consegui assim, fazer coisas inimagináveis. Trabalhei, enfim, fiz muitas coisas, graças a Deus, nesse ano. E a consequência, e os anos foram se passando e tal, beleza. Outro dia eu encontrei um amigo que eu sempre falava com ele, falava, cara, você tem que estudar, faz tua faculdade, cara. Ah, mas ele sempre botava desculpa, não dá isso, é cansativo, tem perseguição, isso, beleza. Aí outro dia eu com meu sogro, tal, passeando, fui levar meu sogro para pagar umas contas e tal.
Encontrei esse amigo, a gente conversando, tal. Ele me falou uma frase que eu não imaginava que tinha surtido tanto efeito. Ele falou, cara, outro dia estavam falando de você. Estavam falando e fizemos uma reunião para falar de você. Eu falei, que isso, cara? Ele falou, E eu fiquei maravilhado assim de ver quantas coisas boas cada um tinha para falar de você. E se você não sabe, eu vou te dizer, cara. Você me inspirou a entrar para a faculdade. E ele está terminando agora. Ele falou, cara, quando eu vi tudo que você passou, sem nunca desanimar, sempre alegre, sempre feliz, sempre sorridente, cara, eu me senti assim, envergonhado. Eu falei, cara, não tenho desculpa, não tenho, eu tenho que seguir esse exemplo, eu tenho que fazer alguma coisa para minha vida. E ele ainda tem uma dificuldade maior, que ele tem filhas, né? Eu não tenho filha, mas eu fiquei muito maravilhado assim de você, sabe, você está vivendo, você está falando, você está fazendo, você está pregando, mas às vezes a gente não consegue chegar ao nosso ouvido os testemunhos do impacto que aquilo faz na vida das pessoas, sabe? Isso é muito interessante e não tem que chegar, sabe? Não precisa chegar para você continuar sendo quem você é, continuar impactando, continuar vivendo, não precisa. Chegando, como eu já disse, chegando o resultado positivo ou não, eu tenho que continuar, porque eu não estou falando de mim mesmo, eu não estou falando do meu intelecto. Foi algo que veio de Deus para a minha vida. Eliel, viver é correr riscos. E quando eu me deparo com a palavra, eu falo, Senhor, e a confirmação que domingo à noite, o nosso pastor não pôde ir, e o pastor que pregou no lugar dele, pregou sobre esse texto. Eu falei, meu Deus, a confirmação está aí. Eu não tenho mais dúvidas do que o Senhor falou comigo e o que eu preciso compartilhar. Então, se você, por algum motivo, se em algum momento da sua vida, nesse momento que você está vivendo, você está com medo de viver, com medo da morte, melhor dizendo, que é um medo de viver, mude a chave. Não vai ser fácil, não vai ser de uma hora para outra. Mas tente, ore, busque o Senhor, peça a Deus, gira essa chave. Tira ela do negativo e joga para o positivo. Pare de ver só derrota e comece a enxergar a vitória. Para de olhar apenas para o que não vai dar certo e começa a acreditar que vai dar certo. Ultimamente eu tenho visto assim Deus em tudo. Em tudo, em tudo. Tá até estranho para mim, porque de eu falar isso para você, talvez não sei se você vai entender, mas assim, se eu mudo de local de trabalho, como foi agora, pela necessidade de cobrir férias e tal, e eu chego no ambiente, eu consigo olhar e ver o porquê, entender, sabe, o cuidado de Deus, a urgência que Deus tem para me usar em uma determinada situação. E isso tem sido maravilhoso, porque eu não tenho mais condições nenhuma de murmurar por nada. Por nada. Sabe, porque é Deus trabalhando em minha vida. Por quê? Porque eu entreguei a minha vida nas mãos dele, confiando nele. Desde o início da pandemia, nós estamos trabalhando sem parar. E eu brinco até, já fiz essa brincadeira no meu canal, vou falar com vocês aqui também. Se peguei ou não peguei, o importante é que sintomas não senti. Graças a Deus. Não sei se foram os mingau de fubá que eu tomei quando criança, se é a farinha, o tutu, né, que eu amo tanto. Eu não sei qual é o remédio que tem assim, me dado essa imunidade, mas o fato é que graças a Deus, alguns falam que a gente pode até já ter pego e criado anticorpos e por isso não tem efeito tal, ficou assintomático tal. Não quero entrar em detalhes. O que eu sei é que Deus tem cuidado de mim. E assim como Ele tem cuidado da minha casa, assim como Ele tem agido nos mínimos detalhes na minha vida, eu acredito que vai também agir na sua. Mas você precisa parar de temer, tirar o foco do medo de viver e assumir os riscos que é viver.
viver é correr riscos. São vários riscos. Todo tempo tem risco. Em todo momento tem risco. E você precisa encarar esses riscos para que Deus possa olhar para você e ver: ali está o meu servo, minha serva, meu filho e minha filha, que eu posso usar. O grito que Gideão teve que dar quando formou aquele exército de 32 mil é o mesmo grito que eu vou finalizar esse vídeo. Os covardes e medrosos, voltem. Fique apenas aqueles que querem viver o melhor que Deus tem para dar à sua vida. Que Deus possa te abençoar. Um forte abraço, estalar os ossos, seu amigo Eliel MS, e que a sua casa seja abençoada e que você tenha coragem, força, foco e fé para continuar a sua caminhada. Deus abençoe você em nome de Jesus.